Bom dia, meus queridos. Bom dia, caros colegas cinecistas. Bom dia, Brasil. Nós vamos começar a aula de arte e literatura com um texto bem interessante. É uma letra de música que será declamada, assim como outros textos, pelo nosso querido Vitor, né? Nós vamos aproveitar esse talento cenecista. Então, vamos começar, Vitor? Vamos lá, Rovena. Vamos lá. Vamos? Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava, eu não estava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que a meu lado você iria ficar? Você veio para ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, ainda bem. Muito bem. Nós começamos com um texto lírico, não é? Até porque 65% das questões de literatura no Enem, ou que trazem o texto literário, eles são de poesia, são textos em verso, né? Vejam só, nesse caso aqui, nós temos uma letra de música. A gente já sabe, é muito importante você dar uma olhada, né, primeiro na estrutura do texto, na fonte, olha, eu conheço, não reconheço, tudo isso pode ajudar. Então, aqui é uma canção composta em 2011, em que retrata-se o eu lírico com forte apelo. Ao escapismo, é possível fazer essa análise? Então, vamos lá. Primeiro, escapismo é uma característica de algumas escolas, o romantismo, por exemplo, o simbolismo, né? Mas nessa letra de música, a gente não percebe o desejo de escape, de fuga de realidade e tampouco a presença de morte. Não é? Olha, eu até desacreditei de mim, mas isso não é suficiente para que eu diga que haja o escapismo. Bom, a solidão, é um forte apelo à solidão. Não há solidão, a não ser no momento em que ele se lembra de que estava sozinho. Mas depois disso, o tom da música é bem alto astral, não é? Ele canta o quê? O amor, ele canta a presença da pessoa amada. Então, como manifestação dos desejos, então não, ele é surpreendido. Ainda bem que agora encontrei você. Ele não esperava, não é? Ele já tinha se desacreditado. Questões sociais, abolicionista, né? A gente tem aqui uma tentativa de aproximar esse texto do romantismo. A gente sabe que a primeira fase romântica é a do indianismo, a segunda é do ultrarromantismo, né? Talvez essa presença do escapismo aí no primeiro item, e a poesia abolicionista, né? Ou condoreira na terceira fase. Mas não há essa tentativa de aproximação. Isso aqui foi uma questão da simulação ENEC e não havia motivo, de repente, para pânico. Olha, por um descuido, a solidão foi uma alternativa marcada, mas vejam, não é suficiente. Aqui eu tenho um egocentrismo. Olha, o tom aqui é subjetivo, não é? Ele usa eu encontrei, né, o que eu fiz. Vejam só, ele está falando dele. Então, esse egocentrismo para evidenciar o ser amado, né? Ele valoriza isso ao longo da poesia. Então, vamos para o próximo. Esse é um poema do Bocage. Eu acabei de dizer a vocês que é importante observar a referência, a fonte. Então, eu já sei que é um poeta arca de português, mas Bocage tem uma característica muito importante, que, para além da característica árcade, né, que nos materiais didáticos, ele vem nessa parte da análise, ele também tem aspectos pré-românticos, e a poesia pré-romântica dele, o tom confessional, o desapontamento é muito forte. E aqui, nesse caso, é isso que a gente vai perceber. Vejam que no enunciado da questão, eu tenho uma aproximação dos ideais românticos. É interessante, se você tiver oportunidade, se for um enunciado curto, se for longo, eu não aconselho, não. Mas se for curto, corra os olhos e veja, de repente você já vai para o texto com uma expectativa. Essa questão da expectativa é muito, muito importante. Sabendo que é do Bocage, a minha expectativa em relação ao texto não é a mesma, por exemplo, se eu leio Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Não é? Vejam, eu já sei que é um soneto. Muito importante também, e é por isso que nós estamos aproveitando o talento do Vitor aqui, é a leitura com entonação.
não leia um texto em verso como você leria um texto, uma notícia, ou um texto de linguagem referencial. Tá? Isso pode te atrapalhar muito. Então vamos lá. Meu ser, evaporei na vida insana. Meu ser evaporei na vida insana do tropel de paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria! Ah, mísero sonho eu sonhava em mim, quase mortal e essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana, existência falaz me não dourava. Mas eis sucumbe natureza escrava ao mal, que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos. Essa alma que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus! Quando a morte a luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos. Saiba morrer o que viver não soube. Vejam na primeira estrofe, importante já começarmos a analisar o poema. A primeira estrofe, os dois últimos versos, vejam. Cego eu cria, mísero eu sonhava em mim, quase imortal essência humana. Aqui eu tenho uma ilusão de completude, né, de que a essência seria imortal. Observem bem o título, meu ser, evaporei na vida insana. Pelo título eu já sei que o eu lírico não está feliz. Ou ele não está, como é que a gente pode dizer? Vamos encontrar a palavra, vamos lá. Vejam, cego eu cria, mísero eu sonhava em mim, quase imortal essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana, né, orgulhosa, existência falaz, falsa, me não dourava. Mas eis sucumbe natureza escrava ao mal, que a vida em sua origem dana. Essa questão da natureza aqui vai ser retomada na alternativa, quando fala de natureza perturbadora. Não é? Veja uma alusão ao romantismo, aspectos românticos. Só que a natureza escrava aqui não é a natureza da perturbadora, que é pano de fundo aí para os sentimentos do eu lírico, né, no romantismo. Aqui é a natureza da condição humana, gente. Olha, a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres sócios meus e meus tiranos. Olha a personificação dos prazeres. Né? Então, os prazeres vão ditar a vida dele. Se na primeira estrofe ele percebe e já declara essa ilusão, né, de que seria imortal nele a essência humana, quando ele se depara, né, com os prazeres que são da sua própria natureza escrava, ele percebe que vai sumir no abismo aí dos desenganos. Outro aspecto que vai ser retomado depois nas alternativas, vejam, manifestação de religiosidade. Eu não posso, simplesmente por essa apóstrofe aqui, ó Deus, né, trazer para esse poema Árcade essa questão da religiosidade. É insuficiente ainda. Então, vamos. Nesse soneto do poeta Árcade português Manuel do Bocage, está explícita a aproximação dos ideais românticos. Quanto a esse aspecto, aquele que mais se salienta ao longo do poema vejam, há uma visão pessimista que fica bem clara na última estrofe. Na última estrofe. Aqui a gente percebe o quê? Um outro tema, uma temática muito forte no romantismo, que é o da morte. Ó. Quando a morte, a luz me roube, ganha um momento, o que perderam anos. Saiba morrer, o que viver não soube. Né? Então, aqui é a visão pessimista do mundo, tendo em vista a desilusão, a frustração do eu lírico em relação à vida. Em relação a essa última questão aqui, ó, o excesso de figuras de linguagem a fim de manifestar sua percepção negativa do mundo. Ainda que a gente perceba a linguagem metafórica, que haja apóstrofe ou personificação, ela não ocorre com essa finalidade, para manifestar a visão negativa do mundo. Né? Não com essa finalidade, ainda mais quando eu vejo ideais românticos. Eu não estou falando necessariamente da estrutura do poema. No ano passado, teve uma questão que trouxe um texto do Augusto dos Anjos. E aí, no enunciado da questão, dizia o seguinte, analisando o poema, se eu analiso os aspectos temáticos e formais, isso remete a quais características da literatura de transição da qual o poema faz parte, né? Então, vejam, eu tenho o pré-modernismo, que tem aquela conjuntura, né, de 1000 escolas, 1000 características. A única alternativa que trazia os dois aspectos era a correta.
As outras eram plausíveis por quê? Ora trazia aspectos formais do poema, ora traziam características do pré-modernismo. Mas aqui trazia ambos, na confluência ali, né, quando eu comparo o texto e as características da escola, era uma só. Então, daí a importância do enunciado. Se você se atenta aqui, ideais românticos, é nisso que você tem que se... Por isso que vocês têm que se orientar. Vamos lá para o próximo, agora um texto, parte de um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Curiosamente, textos realistas, românticos e modernistas são muito comuns na prova do Enem. Por esse motivo, a gente trouxe esses textos, ok? Vamos lá. Saí dali a saborear o beijo, não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Muito bem. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Então tem que achar a causa. Vamos lá. Porque o narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros. Isso nem é dito no fragmento, tá? Como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo? Não fala disso. Na verdade, pelo contrário, né? Ele acompanha. Ele acompanha porque ele diz outra de menos, outra de menos. Né? Então, na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. Também não é esse o foco. Muito menos a metáfora do relógio. No poema está claro que a metáfora é o tempo de vida. Tempo de vida. Então, é a vivência, toda ela. Né? O relógio apresenta a materialização do tempo e redireciona o comportamento do idealista do Brás Cubas. Essa a gente vai voltar para o texto para ver por quê. E o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Não, ele vai se lembrar, não é? Só que o tempo passa de forma diferente agora, já que ele saboreia, né, na lembrança o beijo da Virgília. Então, não. Mas vamos voltar aqui para a gente ver por que redirecionamento. Se vocês observarem bem, aqui, ó, até aqui, eu tenho uma ideia, está bem romântica assim, a percepção do eu lírico, né? O tom pessimista, fatalista, ó, o tempo está passando e a vida está indo embora. Agora vejam, naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham-me umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se alborroavam ao ver o anjo cantor das procissões. Muda completamente, esse é o redirecionamento. E aí, a materialização do tempo, isso aqui está bem objetivo, né? Característica aí do realismo, por isso essa quebra de paradigma romântico também. Então, ele analisa como o tempo é a passagem do tempo, e o redirecionamento está muito claro a partir do último parágrafo. Aqui nós temos um texto. Olha, se eu sei que esse aqui é um escritor naturalista, se eu conheço a obra Germinal, nossa, que maravilha, né? Eu já tenho meio caminho andado. Mas não é necessário. Vamos lá. A gente vai ler só parte dele, tá certo? Vamos lá. Não podendo mais, sentiu necessidade de tirar a camisa. Aquela roupa, cujas menores pregas pareciam entrar na carne, estava se transformando numa tortura. Resistiu e quis continuar empurrando, mas foi forçada a endireitar a espinha. Num repente,
dizendo-se que voltaria a vestir-se no entroncamento, tirou tudo, a corda e a camisa, com tanta ânsia que ele teria arrancado a pele se pudesse. E agora, nua, deplorável, rebaixada ao trote de fêmea, ganhando a vida pela lama dos caminhos, esfalfava-se, com a garupa coberta de fuligem e barro até a barriga, como uma égua de carroça. Não é um objetivo nosso e nem uma proposta que você leia parte do texto, tá? A gente vai fazer isso aqui para potencializar o tempo e, sendo assim, a gente faz uma revisão maior. Então, se a gente leu até aqui, olha, como uma égua de carroça, né, de 4 patas, taranã. Tudo isso é característica de uma escola, que é o naturalismo. Por quê? De que você lembrou? Não é aproximação do homem com o animal? Então, zoomorfismo. Zoomorfismo. Tá bom. Vejam só. No enunciado, a gente tem o seguinte. Na obra germinal, a própria mina, enquanto matriz energética da Revolução Industrial, acaba tornando-se principal personagem da história. Sempre alimentando-se dos trabalhadores, ela tem sua morte narrada em tons dramáticos. Um dos pontos principais do livro é a greve liderada por Etienne, com um nítido caráter marxista. Tá bom, eu já vi isso aqui, eu já sei que eu tenho final do século XIX, tá? Quando eu penso final do século XIX, é importante ver isso aqui, ó. Teorias científicas. Teorias científicas como o determinismo, o positivismo e o darwinismo. Vou colocar aqui evolucionismo para ficar diferente. Tá bom, o que seria o determinismo? Só para a gente relembrar. É característica da obra realista? Sim, mas principalmente da naturalista, né? Porque no naturalismo eles vão tentar engendrar todos esses movimentos. Então, o determinismo. As ações do homem são condicionadas ao comportamento. O comportamento, né? Ele é determinado ou pela raça, ou pelo meio, ou pelo momento histórico. O positivismo aqui é o apego à ciência, por isso o caráter documental, o tom objetivo. E o evolucionismo? Esse traço aqui de zoomorfização, a gente vê uma forte característica do evolucionismo. Né? Então, quando eu penso naturalismo, eu vou me lembrar do quê? Do naturalista Darwin. Tá? Então, darwinismo e evolucionismo. Isso aqui só pode ser característica do naturalismo. Então, vejam, aqui o enunciado não falou nem de naturalismo e também não falou nada de evolucionismo relacionando. Mas, se eu contextualizo, já me ajudou bastante. O aspecto zoomorfizado do homem caracterizado como égua de carroça. Isso a gente viu numa questão do Enem recente. Vejam aí o mulato, a gente vai ler só os 2 últimos parágrafos para exemplificar como isso cai no Enem. Vamos lá, por favor. Mulato! Essa sua palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. A frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. Muito bem. O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo. O Enem costuma trazer a escola no enunciado, tá? Vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois, vejam, quando a própria condição define o modo como ele é tratado e como as pessoas o enxergam, eu vejo uma relação, olha, relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. Foi o que nós acabamos de falar, não é? Então, nesse momento aí da literatura, havia uma tentativa de demonstrar todas essas teorias, né, filosóficas e científicas pelo viés literário. Vamos lá, mais um. Agora a gente vai mudar para o modernismo, né? Muito interessante. Então, vejam. O canivete voou e o negro comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. Vejam, o modernismo representou a ruptura com os padrões formais e temáticos até então vigentes na literatura brasileira. Quando eu falo padrões formais e temáticos, aqui eu tenho 2 coisas importantes, né? Eu costumo falar que é a vitamina de abacate. Ó. Não faço a vitamina, não faço só com leite, nem só com abacate. Eu tenho aqui os padrões formais, que acontece agora uma ruptura. Né? Tá claro, uma ruptura.
com a arte clássica tradicional, né? Isso tudo por influência das vanguardas europeias. Temáticas, então, é a brasilidade. Então, olha, caracteriza a cena como modernista, é o uso da técnica de montagem em imagens justapostas. A gente tem ausência de pontuação, se a gente viu a pontuação expressiva naquele poema Árcade, aqui a gente tem a sobreposição de imagens, a gente tem um tema que é vulgar, tá? Isso aqui é da Poesia Pau-Brasil. Vulgar por quê? Eles não consideravam isso como tema, né? Então a gente tem uma cena do cotidiano, uma cena de violência, o negro, que até então não tinha espaço na literatura, né, como protagonista dessas cenas. Então, vejam só. Esse com a cabeça também é uma característica que a gente precisa retomar. É a linguagem da oralidade, a informalidade. Tem só aqui uma moeiro, né? Percebam. Características da geometria, né? Estética, forma estética, ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Nessa questão, a gente percebe o cubismo, né? Mas a temática, vejam, o cotidiano, ó, roupas no varal, frutas tropicais, né? Então, a gente tem as duas características aí do modernismo de primeira geração. Tem uma última dica que eu quero dar para vocês, que é essa daqui, porque isso é muito recorrente nas aulas, principalmente nas questões de literatura e arte. Vejam só, aqui eu tenho dois painéis, duas imagens. Uma é a tela Guernica e a outra é uma fotografia. A pintura mural de Picasso e a fotografia retratam os efeitos do bombardeio, né? Na Guerra Civil Espanhola, ressaltando, respectivamente, crítica social e conformismo político, percepção individual, registro histórico, realismo acrítico, idealização romântica, sofrimento humano, destruição material, objetividade artística, subjetividade jornalística. Aqui eu poderia muito bem ficar entre dois, olha, entre B e D. Muito simples, muito fácil fazer essa confusão. Porque aqui eu tenho a percepção individual do artista, e aqui eu tenho um registro histórico, embora ambas sejam percepção individual e ambas registrem, né, historicamente a cena. Mas, olha aqui, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Sempre vai ter uma expressão no enunciado que fecha a questão. Tenta localizar, moçada. Localiza essa expressão. Aqui são os efeitos do bombardeio. Então, isso aqui, a percepção individual e o registro histórico, são efeitos do bombardeio? Não são. Efeitos são sofrimento e destruição. Certo? Muito obrigada. A resposta, então, é letra D. Muito obrigada. Boa sorte para vocês. Arrasem. Tchau, tchau. Bom dia, professores e alunos da Rede Senec. Eu sou a professora Amanda, professora de língua espanhola da Rede de Uberaba. Bom, o que a gente vai esperar do Enem, né, para esse final de semana? Bom, como dicas, inicialmente, é preciso que os alunos saibam, os candidatos saibam, que os textos, as tirinhas, as charges que aparecem no Enem para as áreas de língua estrangeira, elas vêm realmente na língua em que o candidato fez a escolha. Porém, as questões, né, as alternativas, os enunciados, vêm em língua portuguesa. Certo, pessoal? Bom, uma segunda dica é a prova do Enem, basicamente, não aborda tópicos gramaticais presentes na língua estrangeira, tanto no inglês como no espanhol. A prova do Enem é basicamente interpretativa, ou seja, ela quer saber se o aluno sabe realmente trabalhar as habilidades de leitura e compreensão de texto. O que não exime o aluno de saber, de ter o conteúdo linguístico e o conteúdo extralinguístico da língua escolhida. Então, assim, é preciso, sim, que o aluno tenha conhecimento da língua que ele escolheu para fazer uma boa leitura dos textos, dos gêneros em geral, né? Bem como a interpretação dos mesmos. Bom, a área de línguas estrangeiras, inglês e espanhol, está inserida na competência de área 2.
quando a gente fala na competência de área 2, ela consiste em conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais, tendo inserida nessa competência 4 habilidades, pessoal. A habilidade H5, que consiste em associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna a seu tema. A H6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna, de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso às informações, tecnologias e cultura. A H7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E a H8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Bom, então, nós vamos começar com a resolução, certo, de 2 questões da prova do simulado do ENEC, aplicada nesse ano, em 2015, sendo que a primeira traz uma tirinha da personagem Mafalda, certo? Pessoal, a questão exige do aluno que ele consiga identificar a temática presente na tirinha, tendo como opções letra A injustiça social, letra B, direitos e deveres, letra C, liberdade, letra D, insegurança e letra E, pobreza. Bom, a tira da personagem argentina Mafalda, ela propõe uma reflexão por meio do diálogo entre a, então, protagonista e a outra personagem de nome Libertad, sobre a injustiça social, isto é, sobre a disparidade econômica na qual está inserida a nossa sociedade. A personagem Libertad, portanto, expõe por meio da sua fala as desigualdades entre as faixas sociais e ressalta que a própria população não ignora tal situação, sendo correta, portanto, a letra A. A história possui como tema a injustiça social. A grande maioria dos nossos candidatos, dos nossos alunos que fizeram a prova, marcaram a letra A, como nós podemos ver no gráfico, né, que está aí ao lado das alternativas. O que nos chama a atenção é que alguns alunos marcaram a letra E também. E é uma porcentagem, gente, significativa, em torno de 25%, né? Por que a letra E, que traz a temática pobreza? Ela não estaria correta, e isso a gente pode identificar através do primeiro quadrinho, em que a personagem Libertad diz o seguinte trecho: para mí, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco y algunos no tienen nada. A personagem, então, pessoal, ela fala basicamente da má distribuição de renda entre a população e não sobre a pobreza em si. Ela não trata desse tópico específico, mas da desigualdade de distribuição de renda, porque uns têm muito, outros têm mais ou menos, e muitos não têm nada, certo? Bom, a próxima questão traz uma reportagem do jornal argentino La Nación, e trata, basicamente, de um capacete de realidade virtual, que a gente já está vendo, várias reportagens, né, desde o início do ano, sobre esse lançamento, para o Facebook, e sairá no mercado em 2016. Bom, o que a questão exige do aluno? Ela exige que o aluno saiba identificar como se caracteriza esse tipo de tecnologia. E nós temos aí como alternativas a letra A, ser uma aposta de curto prazo, a letra B, ser utilizado certamente para cursos virtuais, a letra C, manter as mesmas características dos atuais videogames, a letra D, ter a sua estreia nas redes sociais no final de 2016 e para consumidores em 2017, e E, ter um sistema desenhado por uma equipe de jogadores, desenvolvedores e engenheiros. Bom, o artigo do jornal argentino La Nación busca informar o leitor sobre uma tecnologia criada por uma equipe de jogadores, desenvolvedores e engenheiros. O então novo equipamento digital, denominado Oculus
Rift, ele consiste em um capacete de realidade virtual e tem seu lançamento confirmado para o início de 2016, após 3 anos de desenvolvimento. Trata-se de uma aposta de longo prazo que visa, por meio da realidade virtual, transformar jogos, filmes, entretenimento, comunicações, enfim, né? Além disso, os criadores ressaltam que essa tecnologia poderá ser aplicada de diversas formas, e não apenas em videogames. Será, então, possível, futuramente, por exemplo, acessar redes sociais, assistir a cursos virtuais, consultar um médico e até mesmo realizar compras pela internet? Então, a resposta correta aí, gente, é a letra E. Por quê? Porque, segundo o texto, esse óculos foi realmente desenhado por jogadores, desenvolvedores e engenheiros. Bom, a grande maioria dos alunos que fizeram a prova do ENEC, né, do simulado ENEC, marcaram a letra E. A gente pode ver aí pelo gráfico, tanto da nossa instituição como da própria rede Senec. A segunda alternativa mais marcada foi a letra B, em que o óculos seria usado para cursos virtuais de imediato. Gente, o texto informa que não é de imediato, é uma possibilidade futura. A prioridade, no caso, seria para o uso de videogames. E, posteriormente, com mais desenvolvimento do software, aí sim nós teríamos para outros usos. Certo? Bom, então agora a gente passa para algumas questões do Enem, que nós vamos analisar, a prova de 2014. A primeira questão, a questão 91, traz um trecho do discurso do escritor peruano Mário Vargas Llosa. E esse trecho é do discurso dele no Prêmio Nobel de Literatura que ele ganhou em 2010. Bom, o trecho apresentado trata do fazer literário a partir da perspectiva de Vargas Llosa. Só que aí, gente, o que a questão quer do aluno? Que ele consiga entender, certo? O que o fragmento me hace sudar la gota gorda, certo? Infere, né, que o artifício da escritura para o escritor seria o quê? Então, as opções são: ativa a memória e a fantasia, baseia-se na imaginação inspiradora, fundamenta-se nas experiências de vida, requer entusiasmo e motivação, demanda expressiva, dedicação. Como que a gente pode identificar isso no texto? Através de elementos como esforço, que ele fala muito sobre esforço, sobre a questão de construir uma história que se leva anos, meses de esforço, de trabalho, para conseguir, né, então, ter um produto realizado. A letra E é a mais adequada nesse caso. Por quê? Porque ela demanda expressiva dedicação para escrever, então, um romance. Uma letra que poderia também confundir o aluno aí seria a letra D, requer entusiasmo e motivação. Claro que para escrever um romance, qualquer escritor diria que ele precisa de motivação, que ele precisa de entusiasmo. Mas para essa expressão não estaria correta. Bom, a última questão que a gente vai analisar é a questão 92, que traz aí um poema de Circe Maia, que é uma poetisa uruguaia contemporânea, e que fala sobre uma perspectiva atual, né, que toda a população mundial vem passando por causa, né, do intenso ritmo de trabalho, de estudo, que vem sendo imposto, né, para as pessoas. Bom, nós temos aqui que o poema trata, quais são as opções? O problema do abandono das crianças nas ruas, o excesso de trabalho na sociedade atual, a angústia provocada pela fugacidade do tempo, a violência nos grandes centros urbanos e a repressão dos sentimentos e da liberdade. Bom, pessoal, o que a gente pode deduzir, principalmente a partir das duas últimas estrofes aí do poema, é que a letra C é a mais adequada. Quando ela diz assim, dice una voz, entre vueltas y vueltas, que se me fue el día. Algum ladrão oculto roubou minha vida. Então, ela passa tanto tempo trabalhando, ela passa tanto tempo se dedicando a diversas tarefas, que o dia dela se esvai.
o dia dela se esvai, é como se um ladrão viesse e roubasse o tempo dela. E isso provoca uma angústia, seria a fugacidade do tempo. O que a gente tem que tomar cuidado? Com a letra B, em que a gente se prende somente à temática do excesso de trabalho. Eu sei que ele está presente aí, mas se ressalta, se destaca muito mais a questão da angústia. É isso que a gente tem que tomar cuidado com o Enem. Nós temos alternativas que podem ser, né, quase verdadeiras, mas não são. Beleza? Bom, agora nós temos o professor de inglês, o professor Maicon, que vai analisar a prova também do ENEC e do Enem. Certo? Pessoal, boa sorte nesse final de semana. Tenham tranquilidade, vai dar tudo certo. Bom dia, pessoal, professores, alunos da Rede Cenecista. Meu nome é Maicon Freitas, estou aqui para falar da língua inglesa. Já gostaria de agradecer a todos que participaram, todos que nos acompanharam aí nessa jornada, nesse Esquenta Enem de 2015, para preparar todo mundo, tranquilizar nossos alunos, né, e deixar todo mundo bem de boa, bem tranquilo para fazer essas provas. Vou acompanhar aqui os raciocínios da professora Amanda, né, que deu uma excelente explicação sobre como funciona as provas de língua estrangeira. Né, eu vou falar especificamente da língua inglesa. Então vamos lá, galera, muita atenção. Bom, começar aqui por como é, né? Na maioria das vezes as regras que se aplicam, né? Todas as dicas que se aplicam à língua espanhola também se aplicam à língua inglesa. Mas eu vou comentar, assim, de uma maneira bem rápida mesmo, o que vocês podem esperar esse ano, né? Vale lembrar que o Enem ele é uma prova que ela é completamente interpretativa, né? Então não se esqueçam, assim, não se preocupem assim, em encontrar questões gramaticais. Isso não quer dizer que vocês não precisam estudar gramática, não precisam, né, se atentar à gramática. Ela é implícita dentro do texto, ela é necessária para o raciocínio de vocês, na conclusão mesmo, né, dessas questões. Bom, lembre-se também, né, as questões são sempre em português, então é tudo muito tranquilo. O mais importante, pessoal, é ler com calma, com atenção, sem exagerar na interpretação, sem extrapolar a interpretação. É sempre ter tranquilidade de identificar também, não ir direto nas alternativas corretas, né? Tentar analisar tudo ali direitinho, porque o pega da língua estrangeira do Enem, ela sempre está ali por trás de uma palavrinha ou outra que está no lugar errado, ou um prefixo ou outro que está ali escondido, ok? Eu vou passar aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Ela tem um gênero textual variado, vocês podem ver aí, né? Geralmente cai poemas, nós temos os cartoons, as charges, né? Os textos, né? Geralmente aquele texto padrão, aquele artigo de notícia e tudo mais. E o mais interessante é notar que o Enem ele não tem medo, ele demonstrou para a gente, surpreendeu muita gente o ano passado, né, mostrando uma prova completamente diferente, a ausência dos cartoons foi notada, né, teve uma letra de música, muita gente fala que foi a primeira vez, mas não, nós temos também, em 2011 também teve uma letra de música, então eles não têm medo de explorar, né, criar uma prova diversa, variada, né, com vários tipos de textos, vários tipos de gêneros textuais. Bom, vamos lá, vou passar aqui primeiro para uma questão do ENEC de 2015, a intenção aqui é mostrar, né, como lidar com um texto grande. Muitas vezes vocês não vão ter o tempo necessário para trabalhar com as questões, né, e às vezes, né, muitas vezes, a gente acaba deixando por último língua estrangeira, né, por ser só 5 questões e tal, e às vezes acaba faltando um tempinho. Então não se esqueçam, quando forem lidar com um texto grande, sempre, né, lembre-se daquelas dicas, né, do skimming, do scanning, né, ou seja, o skimming, né, consiste em ler ali, falar do título, dar uma observada na fonte, então não se esqueçam de dar uma olhadinha na fonte também. Então nós temos aqui, ó, às vezes, né, você pode identificar que é um texto recente, ou às vezes você pode identificar que é um texto de um artigo científico. Então isso ajuda muito, pessoal. Enquanto eu vou falando, vocês vão lendo aí, porque a gente só vai comentar mesmo, o tempo não está ao nosso favor hoje. Então vamos lá. O mais importante, pessoal, leiam o título, ok? Às vezes vai ter ali uma armadilha ou outra, por exemplo, aqui a palavra halls, né? Belgium halls Facebook to court over excessive tracking. Né? Então já dá para ver que é um texto que fala no Facebook. Quem andou acompanhando as notícias, viu esse ano que existe toda aquela questão, né? Talvez seja um tema que possa ser esperado na prova desse ano, né? Que foi toda essa questão de invasão de privacidade,
a segurança dos nossos dados da internet, isso foi muito predominante nos noticiários. Então, o texto gira em torno disso, né? Mais especificamente, como toda a Europa, né, principalmente a União Europeia, né, tá meio que contra o Facebook nesse quesito. Então, dá para ver no texto, né, nós podemos ver aqui que lembre-se também que a maioria das vezes o Enem não tem medo, né, de ir lá e adaptar o texto um pouquinho, às vezes colocar uma palavrinha ou outra para dificultar para o candidato. Né? Então, nota-se nesse texto aqui a presença de vários prefixos. Né? No caso aqui, nós temos non-users, unrelated sites, e sempre vale a pena lembrar que os prefixos têm o propósito de mudar, né? Criar o significado oposto daquela palavra. Quanto os sufixos, né, eles têm a ideia de criar uma palavrinha com uma classe gramatical diferente. Então, sempre atenção a esses detalhes. Né? Sempre é bom, né, dar uma olhada na questão antes de passar para o texto. É o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou comentando conforme a gente for trabalhando aqui. Né? Então, bom, a existência de uma ação judicial por parte da Bélgica contra a rede social Facebook se dá principalmente pela... Ok, então é muito importante aqui, pessoal, a presença da palavra principalmente, ok? Muitas vezes uma alternativa ou outra tem a intenção ali de te desorientar, né, de apresentar em si uma informação verdadeira, uma informação que às vezes está no texto, mas com algum detalhezinho ou outro, né, que escapa, né, da real interpretação. Então, tomem muito cuidado, né, ao escolher as alternativas que não tem muita coisa que tem muita coisa a ver com o texto, mas que não é o que o enunciado está pedindo. Então, a gente sabe o que aqui? De acordo com o título e de acordo com o nosso enunciado, que é a Bélgica que está, né, nesse caso aqui, processando o Facebook. E o texto ele apresenta isso de uma maneira que ele sempre cita várias coisas, como, por exemplo, a União Europeia é citada, né, e nesse caso o Facebook não só, né, atravessou, né, no caso aqui nós temos o trecho aqui na segunda linha, né, isso aqui é a argumentação da Bélgica, né, it claimed at the time that the social network tramples on European and Belgian privacy laws. Então o texto faz questão de inserir a União Europeia, mas é muito importante que o candidato não perca o foco do fato que quem está levando o Facebook no pau é a Bélgica. E entendam por quê, ok? Então vamos lá, vamos às alternativas aqui rapidão. Venda de informações, então esse processo, né, essa ação judicial, ela se dá pelo quê? Pela venda de informações pessoais de seus usuários sem seu consentimento? Talvez. Né? No caso, é muito importante levar em consideração o seguinte, o Facebook faz isso ou não, né, entra aí em questão o conhecimento extra que você tem do assunto, mas o mais importante é lembrar que o texto não fala disso. Né? Não é preocupação da Bélgica o que o Facebook faz com a informação de seus usuários cadastrados. Né, muito claro aqui, né, nós podemos ver aqui no trecho aqui, usando, né, um scanning, eu vou direto lá no que as preocupações são, né, então, the main concern was not the tracking of logged-in Facebook users. Então, não há preocupação com os usuários, né, cadastrados, dos usuários conectados. But the privacy invasion of non-users é a palavrinha-chave aqui, on unrelated sites with Facebook cookies and other trackers. Então você precisa saber o que é cookies, o que são cookies? Não. O que você precisa saber é que tudo que gira em torno aí, né, são as leis, a privacidade, né, a lei que tenta revigorar, no caso aqui, a privacidade das pessoas que não estão cadastradas. Né? No caso aqui nós temos a letra B, maneira como a rede social rastreia seus usuários conectados e não conectados. Mais uma vez, né, as informações que nós temos com a preocupação dos não cadastrados elimina essa alternativa. A letra C, falta de informações fornecidas pelo Facebook em relação às suas políticas de privacidade. Sempre esperem uma alternativa ali bem absurda. Isso aqui não é mencionado no texto. Essas informações sempre estão disponíveis. Na letra D nós temos aqui o seguinte, falha da rede social ao atender às recomendações de privacidade feitas pelas nações europeias. Não se esqueçam, ok, a rede social deixou de atender às recomendações exigidas pela Bélgica. Isso é dito no texto. Então, muita atenção, pessoal, com essas alternativas que têm a intenção de ludibriar o candidato, né, levar ele a uma resposta errônea ali, e sempre busquem as informações, sempre busquem as palavras-chave no enunciado. Nesse caso aqui, a Bélgica, ok, pessoal? Então, só nos resta a letra E, né? Invasão de privacidade de não usuários da rede social através de outros sites vinculados ao Facebook. Muito bem. Então, não se esqueçam, quando lidando com textos grandes, a ideia sempre, né, nesse caso aqui, a letra E, não se esqueçam que sempre quando forem lidar com textos grandes, usem suas técnicas de leitura, não se esqueçam que
o Enem ele não tem intenção de sacanear, não podemos dizer isso. Existem os PEGs, sim, mas é uma prova que ela está sempre aberta à interpretação, você sempre tem ali recursos para alcançar, né, a resposta desejada. Bom, notavelmente ausente no ano passado, nós temos um cartoon aqui, Calvin e Hobbes, né? Sempre comum encontrar ou Garfield ou Calvin, às vezes até de alguns produtores menos famosos, mas geralmente com uma intenção ali, né, que contenham em si uma comunicação visual muito forte. É sempre legal se lembrar disso, que a comunicação num quadrinho não é feita só, né, através do texto, é feita também de uma maneira meio que informal, a postura dos personagens também conta uma história, então é sempre importante manter atenção aqui. Eu vou ler rapidinho aqui, né, no caso eu vou começar pelo enunciado aqui, só para a gente ter ideia do que a gente vai procurar nesse cartão. Então, a partir da leitura dessa tirinha, infere-se que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido. Então, beleza, tudo vai girar aí, né, supostamente, em torno do discurso que ele fez. Então, vamos lá, ele chega no pai dele, né, sorrisão no rosto, lembre-se de observar os personagens. Né, quem já conhece um pouco aí de Calvin e Hobbes, sabe que geralmente tem toda ali uma trama, onde ele tenta passar a perna em alguém, onde ele tenta sair por cima de alguma forma, e muitas vezes não sai do jeito que ele espera. Né, então, vamos lá. I've concluded that nothing bad I do is my fault. Né? Estou falando ali com o pai dele, né? Right. Being young and impressionable, I'm the helpless victim of countless bad influences. An unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. Dá para notar pela cara dele que ele realmente não acredita nisso. Ele está tentando ludibriar o pai dele com o argumento de que ele é vítima de uma sociedade aí, né? Digamos assim, né, que abusa da inocência dele. Né, o fato aqui, pessoal, né, só trazendo a atenção de vocês aqui para o número de sufixos presentes, então nós temos aqui countless, helpless, impressionable. Então a formação de palavras é muito importante no Enem, ok? É muito importante saber lidar com as palavrinhas diferentes mesmo, assim, que às vezes com regras que nós não usamos muito no português, ok? Continuando aqui, nós temos o argumento maior dele aqui, I take no responsibility for my behavior. I'm an innocent pawn. It's society's fault. Né? Então, aí o pai dele já fala na hora, né? Then you need to build more character. Go shovel the walk. Então, vai, né, limpar a calçada. E no final, né, a conclusão, que é o que nós queremos, these discussions never go where they are supposed to. Então, se você conhece a expressão supposed to, você sabe que é algo que se espera, é algo que você imagina como conclusão. Né, o que não é o que acontece com ele. Então, na letra A, nós temos aqui, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre o seu discurso. Obviamente, dá para ver que não tem nada a ver com historinha, não tem nada a ver com o que foi dito. Né? Culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Apenas uma palavra invalida essa alternativa, pessoal. Ele culpa a sociedade. É muito importante prestar atenção a esses detalhes, ok? Letra C. Comenta que as suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Então eu poderia muito bem dizer aqui que as suas discussões não chegam onde elas deveriam, que seria uma tradução direta. Mas não, nós optamos por, né, no caso aqui o Enem, optou por escolher uma resposta, uma alternativa, né? Nesse caso aqui, então, a gente já pode colocar aqui como a letra C, né, uma alternativa que não é uma tradução direta. Então, muitas vezes, os candidatos comentam que traduzem o texto inteiro e, mesmo assim, não conseguem encontrar a resposta. Que isso sirva de dica para vocês, galera. Nem sempre a tradução direta é recomendada por vários motivos. Existem várias diferenças aí na questão das expressões que nós temos, na questão da interpretação em si. Então, não é o fato de estar em inglês que vai prejudicar a sua interpretação. É justamente a falta de atenção mesmo, a falta de atenção a certos detalhes. Ok? Então, sempre prestem atenção às palavrinhas, né, que são recorrentes, no caso. E lembre-se, o enunciado é o que vai te dizer, né, o que você precisa saber ali naquela alternativa. Né? Para invalidar aqui a letra D e a letra E, né? Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade, nada a ver com o que foi dito, isso não foi abordado, né, e reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Muito bem, talvez seja aceitável, mas não é o que o enunciado está pedindo. Bom, aqui nós temos um poema, né, no caso, como eu mencionei, né, é muito comum nós termos poemas e letras de música, etc. Nesse caso aqui é o I Too Sing American, né, não, desculpa, só o I Too, né, de Hughes, né? E é um poema que fala ali, né, no caso ele era um escravo, né, nós temos aqui, ó, Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século
20, né? E escreveu I Too em 1932. No poema, o personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de ok, então nós temos coragem, nós temos vergonha, nós temos compreensão, superioridade e resignação. Então o poema é fácil de ler, fácil de entender. E o que entrega aqui a resposta, pessoal, na verdade, assim, a maneira que os nossos conectores, os nossos linking words foram usados. Então ele começa ali, né? I too sing America, I'm the darker brother, they send me to eat in the kitchen. Então talvez uma situação que poderia causar um desconforto a ele. Mas, olha lá, when company comes, né? Quando chega a companhia, but I laugh and eat well and grow strong. Então esses adjetivos, né? E principalmente aqui a presença do but, nossa conjunção de contraste, né, indica que não é de fato o que ele sente. Ele, dentro de uma condição onde ele poderia se sentir, né, abusado, né, ou envergonhado, né, ou resignado, ele não aceita. Então nós já podemos eliminar aqui a letra B e a letra E. Okay? Continuando aqui, nós temos o tomorrow, nós temos a maneira que ele lida com a situação. Olha só, tomorrow I'll be at the table when company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen then. Então nós temos aqui várias palavrinhas que fazem alusão a uma época futura, a esperança nele, né, dele de transcender essa situação na qual ele se encontra. Nós temos o besides, they will see how beautiful I am and be ashamed, I too am America. Então, o que causa, que efeito causa esse poema? Né? Então nós temos uma pessoa, né, sujeita a todo tipo de indignação, mas que mesmo assim, né, tem esperança para o futuro e lida com aquela situação de uma maneira, né, diferente, né, da qual ele é exposto. Então nós temos ali, né, nós podemos eliminar qualquer palavra que nos leve a um aspecto negativo. Então nós temos ali, por exemplo, a vergonha, a resignação, né, nós podemos tirar. Então nós temos o quê? A compreensão, ou a superioridade, ou a coragem. Na verdade, a superioridade pela arrogância. Isso a gente pode desconsiderar. Em nenhum momento ele demonstrou arrogância, não houve palavrinha, e também não houve aceitação. Ele se submete à situação que é imposta, mas faz a promessa de que aquilo vai mudar, ou seja, só nos resta uma alternativa, a coragem pela superação. Bom, sempre lembre-se que a comunicação nem sempre é feita, né, através do texto, mas sim também do enunciado. Não ignorem essa historinha que o Enem gosta de contar antes de te exigir aquela conclusão, ok, pessoal? É sempre muito importante, é um aspecto extra ali para você considerar a situação, às vezes o que está por trás ali dos bastidores daquele texto. Okay? Então nem sempre a resposta está ali no texto apenas, é uma questão, nada deve ser desconsiderado. Ok, pessoal? Bom, só para encerrar aqui, né, isso foi uma música que caiu na prova de 2014, do Bob Dylan, e o que vale a pena lembrar é que uma música com o mesmo tema caiu na de 2011. Então é Masters of War, de Bob Dylan, e a música, né, que nós vimos em 2011 foi também a War, do Bob Marley. Então, então as semelhanças aí são notáveis, né? Ambos os Bobs escreveram uma música sobre guerra que foi utilizada no Enem. Talvez haja aí, né, alguma dica que nós podemos aproveitar. Né? Então, nessa música, né, é fácil assim, se você entende, se você conhece um pouco do trabalho de Bob Dylan, você sabe que é aquele carinha ali que saiu da geração Beats, né, que todo aquele pós-guerra, aquela cultura, né, um pouco ali em volta da paz, aquela cultura rebelde. Mas então, pessoal, no que isso nos ajuda? Isso é informação extra, ok? Isso ajuda você a eliminar, né, certas informações, certos aspectos ali do enunciado que às vezes não tem nada a ver com o que está se pedindo. Então, vamos lá dar uma olhada aqui nas nossas alternativas. Né? Na letra da canção Master of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Ok. Então, beleza. O que nós podemos notar é que na música não há nenhuma menção a país ou a uma pessoa em particular. Okay? A confusão aqui, né, o pega, digamos assim, se dá pelo fato de que no inglês, né, you é o pronome pessoal utilizado para ambas pessoas, né, a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então você não sabe se ele está falando aqui, quando ele fala, né, come you masters of war, you that build all the guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, that hide behind walls, that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. Então com quem que ele está falando aqui? Né? Esse é o grande lance. Então você entender assim, é aí que vem a ajuda, né, de conhecer um pouco do artista, ter aquela informação extra, né, em relação ao que é apresentado. Porque
embora ele seja, né, um artista americano, né, o envio de jovens à guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos, isso é muito específico, pessoal, muito cuidado com isso. Né, obviamente a música tem um tema um pouco mais abrangente, nós não temos apenas, né, líderes corruptos nos Estados Unidos. Né, então, a mesma coisa podemos dizer aqui da letra B, o comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras de que participaram. Talvez sim, talvez não, mas será que são apenas soldados norte-americanos? Será que são apenas esses, né, né, são enviados para a guerra e tudo mais? Não, isso é uma coisa, né, bem geral. Então nós temos aqui a letra C, o sistema que recruta soldados para guerras motivados por interesses econômicos. Aí sim, né, se nós observarmos aqui no texto, né, nós temos aqui toda aquela política, né, ó, you behind the walls, you behind the desks, né, tem todo um aspecto ali que nos leva a acreditar que esses caras são os líderes, são os manda-chuvas, né? E isso aí talvez já seja uma boa alternativa, né? Mas às vezes nem sempre o ideal é nos concentrarmos apenas ali no que parece mais correto, né? Sempre tome um cuidado de eliminar as alternativas também que, obviamente, não tem nada a ver com o texto. Vamos dar uma olhada aqui na letra D. O desinteresse do governo pelas famílias dos soldados mortos em campos de batalhas. Se nós observarmos a letra da música aqui, não tem nada que fala disso aqui, né? Nós temos aqui um trecho que pode levar, né? You play with my world. Ok, tudo bem, mas será que é direto? É muito menos específico que a letra C. E a letra E que fala das Forças Armadas, mais uma vez, norte-americanas, que enviam homens despreparados para as guerras. Então, pessoal, muito cuidado com isso, ok? No caso aqui é óbvio que a resposta, eles tentaram levar muito ali para o aspecto americano, mas nós sabemos que Bob Dylan é um artista de fama mundial, né, internacional. Então, e nem sempre ele, no caso aqui, se ele se preocupasse em atacar alguém diretamente, obviamente ele faria questão, né, de deixar isso claro. Então não é só para os soldados norte-americanos, para os líderes norte-americanos. Então a melhor resposta aqui é com certeza a letra C, o sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos. É para essas pessoas, né, para os líderes desses sistemas que ele está apontando o dedo. Bom, pessoal, acho que é só o tempo que nós temos. Foi um prazer, né, só lembrando que foi um prazer tê-los, né, nos acompanhando aí durante essa semana. Não se esqueçam que o mais importante é que vocês isso já foi dito aqui várias vezes, o mais importante é que vocês já sabem, vocês já se prepararam para isso, são informações que vocês já ouviram. Né? O professor Kleber de matemática disse melhor, não precisa inventar nada no dia da prova, não precisa fazer nada, vocês já se prepararam para isso, ok? Então muita atenção, é só ter paciência, só ficarem tranquilos, ok? Muito obrigado pela atenção e boa sorte, galerinha. Arrebentem no Enem de 2015. Valeu! Oh,